Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo, não é? Aqui quem fala com vocês é o Rador, e bem-vindos para mais um vídeo do canal Leitor Beta. Novamente eu tenho que falar algumas coisinhas antes de começar essa análise. Basicamente tenho que agradecer a vocês pelo feedback nos últimos vídeos. Vocês sempre estão dando like, sempre estão comentando, sempre estão mandando para amigo. Eu tenho que estar ressaltando, eu sempre estou agradecendo porque eu fico muito feliz. Eu fico mexendo no celular por um aplicativo chamado Creator Studio, que é um aplicativo do YouTube que ele disponibiliza para poder você monetizar seus vídeos configurados pelo celular. E a cada inscrito que sobe, cada visualização, cada like, eu fico muito feliz. Porque eu sei que vocês estão gostando do meu trabalho e isso me incentiva a trazer vídeos mais rápidos, como esse. Deve estar sendo lançado bem depois do Wayfair, uma análise completa. Mas enfim, eu não quero procrastinar tanto antes de começar a análise, mas eu preciso de novamente falar da Alice, que eu tenho que agradecer ela pelo feedback no último vídeo. O enquadramento não ficou tão bom porque ainda não tem um tripé, a câmera é colocada acima do meu computador, que está abaixo da câmera, ao qual eu fico vendo, pegando cola para poder falar durante a gravação, ok? Mas eu vou tentar resolver o enquadramento o mais rápido possível. E ainda continuando a falar da Alice, eu não consegui achar aquela florzinha para mostrar para você mais de perto, por causa que a minha mãe escondeu por eu tente não usar, cara. O moleque é doente. Mas ok, vamos partir para a análise. Bem, antes de começar a análise, tem que dar outro aviso. Eu estou fazendo os marcadores de livros personalizados do canal para poder distribuir em um evento. Se vocês quiserem esses marcadores, eu vou estar fazendo uns 200 marcadores de livros. Eu vou mandar para vocês pelo correio, tá bom? Isso é 800, de graça, frete grátis. Só vocês quiserem, se vocês quiserem marcador, eu mando para vocês pelo correio. Mando uns 50, sei lá, depende quanto vai ficar o frete. Se não ficar muito caro, eu mando para vocês pelo correio, ok? Agora sim, vamos para o vídeo. Bem, não vai dar para poder falar das 5 fanfics ao qual eu queria falar. Vai dar para poder falar de 4, porque a última meio que acabou furando comigo. O garoto, ele não postou a fanfic no Spirit, não postou a fanfic no Nia Fanfiction. Eu fiquei muito desanimado para poder fazer esse vídeo, por causa que ele tá enrolando, ele tá procrastinando pra caralho para poder postar essa fanfic. Então decidi logo fazer esse vídeo para poder, na análise dele, aí eu falar sobre a dele. Porque eu quero muito falar sobre a dele, que ela é bastante interessante. Dá para poder pegar alguns pontos para poder passar a vocês, para poder vocês não cometerem os erros e repetir tudo que ele está fazendo. Tá entendendo? Ele acerta em vários pontos, mas também erra em vários pontos. Ao qual eu sei que escritores iniciantes erram bastante. Mas ok, vamos começar. Eu vou estar falando de 4 fanfics. Camouflage, Behind the Lens, I Say You, meu inglês é horrível, mouse, me desculpa. A História de um Rei e a minha conhecida Hunter B. Hunted. Mas Pablo, por que você vai analisar, Pablo, a sua própria história? Não vou analisar a minha própria história, mas eu quero falar um pouco dela, eu quero mexer um pouco nela. Então eu gostaria também de pedir a opinião de vocês, eu gostaria também de pedir um pouco de ajuda, por causa que eu tenho uma coisa importante para poder fazer na segunda-feira, em relação ao meu canal, em relação à minha história. Vai uma pessoa muito importante, um escritor muito conceituado na minha escola, e eu preciso apresentar a minha história. Então, o comentário de vocês sobre ela vai ser essencial. O clique de vocês nela também, ok? Eu não preciso nem falar tanto sobre ela, mas eu preciso realmente que vocês me deem uma ajuda e uma ideia. Sempre estar ajudando vocês para vocês estarem me ajudando, ok? Primeira, Camouflage. Autora, Micaele, idade 17 anos, cadastro 4/6/2016. Não se cadastrou há muito tempo. Ela já tem uma quantidade considerável de cliques e de favoritos. As pessoas vão lá geralmente para poder ler as fanfics de Justin Bieber, que são realmente acho que são todas baseadas em Justin Bieber, que tem a categoria de Justin Bieber, mas é uma história de romance bem interessante. As primeiras impressões que eu tive com ela, uma boa apresentação de perfil. Logo quando você clicar no perfil dela, se eu não me engano o nick dela é Uley, se eu não me engano é esse mesmo, você vai ter um GIF e logo abaixo vai ter falando de Justin Bieber e de algumas histórias a qual ela escreve. Isso é ótimo para as pessoas. Meu Deus, que perfil foda, eu quero ler as histórias. Pelo menos eu me sinto assim quando eu entro no perfil.
Se o perfil tiver um bom style, se tiver uma boa preparação, uma boa apresentação do autor, eu fico muito animado para poder ler as histórias, assim como eu fiquei para poder ler a da Maria, na última análise. Só pela apresentação dela, de como ela é, de como ela escreve, do que ela é, eu já fiquei animado para poder dar um passo à frente e ler as histórias dela. Todas, eu li todas. O segundo é o design bom, beirando ao perfeito. As capas dela são muito interessantes. Ela deve ter um trabalho para poder preparar as capas, os GIFs, para poder preparar às vezes o style. Não sei se ela faz style, mas eu acho que não é ela. E se eu não me engano, ela deixa quem faz o design para ela no rodapé da capa. Não é ela que faz o design. Mas a pessoa ao qual você está fazendo o design, e só de você estar se interessando em trazer um design interessante para a sua fanfic, já é muito bom. Muito bom. Geralmente as pessoas não se importam com isso, trazer uma boa capa, uma boa divulgação para essa fanfic. Eles geralmente não pegam a sua fanfic e fazem uma página, fazem uma matéria no YouTube. Eles não se interessam tanto assim. E quando se interessam, eles pegam a fanfic, pegam qualquer tipo de headset, saem falando a sinopse, olhando o capítulo da fanfic, embolado, atropelando um montão de coisas, letras, parágrafos, e simplesmente bugam, morrem no meio da fanfic. Param de escrever por falta de inspiração, param de escrever por falta de animação, mas eles também não se deram também a capacidade de se animar. Se basicamente você começou a escrever uma fanfic e você não vai esperar ter uma quantidade de cliques só por causa da fanfic é boa. Essa fanfic pode ser ótima, pode ser uma ótima original, se você não divulgá-la. Não ter cabeça para poder tocar ela para frente e terminar lá mesmo não tendo quantidade de cliques consideráveis, você nunca vai ser um escritor. Nunca. Escritores, as pessoas elas bugam muito com a palavra escritor. Escritor, basicamente, os escritores não são pessoas que escrevem profissionalmente, são pessoas que simplesmente escrevem sentimentos, porque elas gostam. Isso que é um escritor. É a partir do momento que você começa a escrever fanfics para Spirit, para Nia, ter pessoas te acompanhando, pode ser 2 cliques. As pessoas querem continuar lendo, as pessoas querem saber o final, o desfecho daquela história. E você tem que continuar escrevendo. Não só para respeito a você mesmo, como também para respeito a as pessoas que estão te acompanhando. Ok? As primeiras impressões também que eu tive com ela, a terceira e última, é a boa interação entre personagens. Os personagens, eles têm meio que uma... como eu posso dizer? Ela não detalha tanto o cenário, ela não detalha tanto o que está em volta nem o que os personagens estão sentindo, mas as emoções deles são bem detalhadas. Isso é bem interessante para o entrosamento dos personagens. Meio que você não consegue, às vezes, reparar no que eles estão sentindo, mas pelas emoções você repara, você consegue uma boa explicação de expressões, sentimentos, ações. Às vezes eu fico pensando no que o personagem vai fazer, o que a protagonista vai fazer. Aí ela usa o POV, às vezes muda, mas pelo menos você não usa o POV de uma maneira porca. Tem muita pessoa que usa o Point of View para poder mudar a narração, ou às vezes até a pessoa no meio da história. Desculpa, mas eu não gosto disso. O Point of View é para poder você mudar a narração no meio do parágrafo, no meio do capítulo, quando você já escreve uma quantidade de palavras considerável sobre um personagem ou sobre uma cena, aí você corta e você muda. Ou como eu disse na Eifira, que vai estar aparecendo em um card aqui para poder você criar, que o Tate ele ressaltou, vai poder você fazer igual o Rick Riordan. Você escreve um capítulo sobre um personagem, aí no próximo você escreve sobre outro. Isso é uma maneira de você não usar o POV e ainda assim manter uma boa... você ficar intercalando entre personagens. É interessante, mas pra mim ainda, se você quer escrever uma história intercalando cenários, em terceira pessoa seria muito melhor. Mas para pessoas que é confortável em primeira pessoa, escrever assim também, intercalando entre capítulos, também fica bom. A escrita dela, eu não me interprete mal, a sua escrita ela é boa, tanto em primeira pessoa, tanto em segunda. Aqui também que eu ressaltei aqui para poder falar, ótimo jeito de intercalar entre primeira e segunda pessoa. Só que você tem 3 fanfics sobre Justin Bieber, originais de Justin Bieber. Ok, até aí
tudo bem. Não sei se você escreve fanfic de Justin Bieber totalmente focada para homenagear o Justin Bieber, ou para os fãs de Justin Bieber, ou que você gosta tanto, que você escreve sobre ele 3 histórias gigantes que poderiam ter sido originais. Mas é parando para poder pensar que simplesmente você tirando o nome de Justin Bieber, você poderia ter colocado nessas categorias originais, porque essas fanfics elas são tão boas a nível de uma boa história de romance. Você quer escrever uma fanfic de Justin Bieber? Seria ótimo, continua ótimo. A Camouflage, mesmo não gostando tanto de Justin Bieber, eu gostei pela história dela. Só que, não me interprete mal, você precisa sair um pouco da sua zona de conforto. Porque você escreve muito bem romance, muito bem. Só que você precisa escrever uma original de romance. Porque a partir do momento que você coloca Justin Bieber em categorias, meio que a sua história ela não passa a tornar uma original. E é uma coisa que as pessoas morrem bastante, que a pessoa escreve uma fanfic perfeita, às vezes com uma boa história, passa meses planejando, mas quando chega na hora de colocar as categorias, elas dão crédito para outras pessoas. Dão crédito para um cantor, dão crédito para um autor, dão crédito para um desenhista, dão crédito para anime, dão crédito para jogo. E isso, pra mim, não é tão legal. Eu gosto de escrever mais originais. Não conta você escrever uma ficha de Justin Bieber. As 3 que você escreveu são ótimas. Mesmo eu falando da Camouflage, a qual eu mais me identifiquei, o qual eu gostei, que eu mais gostei, eu acho que você deveria escrever uma fanfic sobre romance. Se você quiser começar uma fanfic sobre romance, se você quiser um acompanhamento para escrever uma sobre romance, você pode me chamar no Facebook, vai estar aqui na descrição, eu vou estar acompanhando a sua história, vou estar te ajudando. E se eu não tiver esse tempo, você pode estar indo para uma página para poder ajudar você em questão de betagem e questão de história, ok? Agora vamos para a segunda, Behind the Lens, I Say You. Autora, Amanda. Estou ressaltando que quando eu fui no perfil dessa garota para poder olhar o nome da autora, estava escrita marido da Áquila, marido de não sei quem, marido... velho, essa garota é doente. Voltando, idade, 13 anos, está escrito no site que é 18, mas se eu não me engano, você tem 13 anos, me desculpa, não sei a validade de uma mulher. Esquece o que eu digo há 2 segundos atrás. O cadastro foi em 15 de 5 de 2016, também não faz tanto tempo. E as primeiras impressões que eu tive da fanfic dela que é bem engraçado e bem interessante. Tem uma boa maneira de intercalar entre primeira e segunda pessoa, assim como a Camouflage. Só que diferente da Camouflage é que o romance dela é bem mais simples. O que torna as coisas um pouco menos fantasiosas. Geralmente as pessoas que não vão escrever fanfic de romance, não é o caso da Camouflage, mas eles colocam o amor como uma utopia, uma coisa tão fantasiosa que você não consegue passar pra realidade e falar, pô, isso poderia dar certo? Não! Infelizmente o amor hoje em dia não é uma coisa que é muito valorizada. Se você é uma garota muito emotiva, você não vai ser valorizada. Se você é um homem emotivo e sentimental, você vai ser tratado como trouxa pelos outros homens e pelas mulheres também você não será valorizado. Então, o meu conselho seria para você não ser emotivo demais nas suas fanfics, por causa do que meio que isso vai acabar refletindo em você. Acredite, de um modo ou de outro, suas histórias refletem em você. Por causa que muitas pessoas, muitas editoras às vezes, eles conseguem identificar totalmente de modo emoções e sentimentos de um autor só pela obra dele, ok? A sua obra também reflete em você. Então, qualquer coisa que você escrever e for postar na Spirit ou na minha fanfiction, revisa. Porque lá na frente, isso pode voltar para poder morder sua bunda, ok? Tem um ótimo modo de expressar o que ela gosta. Velho, eu adorei. Porque, tipo, a protagonista, ela adora câmeras, simplesmente ela adora fotografia. E o modo ao qual ela detalha o mundo da fotografia, ao qual eu acho que ela mesma vê, é ótimo, é muito bom. Tem muitos escritores que geralmente fazem isso também. Gostam de fotografar, escrevem uma fanfic sobre fotografia, o que fica ótimo. Que é um ótimo exemplo da Amanda, que é uma fanfic sobre fotografia. Tem escritores que gostam de desenhar, escrevem sobre desenho, de pintar, escrevem sobre pintura. E o modo ao qual eles detalham isso, seus sentimentos sobre o que eles gostam, é muito interessante. Além de ser muito bom.
é muito legal. Simplesmente eu gosto de ver por causa que é uma boa maneira de você ver o outro lado daquele assunto. Tipo, eu não ligo tanto pra fotografia, até por causa que eu não sou tão fotogênico. Eu não tiro fotos de mim mesmo, nem tiro fotos de outras pessoas. Mas, lendo essa fanfic, realmente me deu vontade de começar a tirar fotos. É muito... não sei porquê. Vejo anime, fico com anime de basquete quando eu jogar basquete. Vejo anime de luta, eu quero matar alguém, Então, isso é meio retardado. Já deve ter percebido isso há muito tempo. E o terceiro ponto que eu vi pra ela de primeiras impressões é que ela é diferente. A fanfic dela é muito... é diferente de fanfics originais de romance. Até por causa da simplicidade. Ela não é tão fantasiosa, não coloca tanto aqueles clichês, o que fica muito legal e fica muito interessante. Por causa que, a partir do momento que você faz uma história de romance simples e que detalha a vida de um personagem, um protagonista simples, as pessoas simples que buscam detalhar sentimentos simples vão ler. Às vezes para se aperfeiçoar, às vezes porque elas gostaram da história. Então, sempre quando eu vejo fanfic de romance, eu sei que essa live está muito romântica, não sejam tão fantasiosas, ok? A escrita dela, novamente, simples. A escrita dela também é muito simples. Mesmo intercalando entre primeira, segunda e às vezes traços de terceira pessoa, a escrita dela é bem simples. Porque, tipo, geralmente em terceira pessoa você tem que... uma frase, uma fala de personagem. Você detalha o que ele está falando, quem está falando, sobre o que ele está falando, o cenário e às vezes os sentimentos do personagem. Primeira pessoa, seu personagem vai falar, você vai ter que detalhar o modo qual ele está falando, geralmente sentimentos ou emoções dele. Mas ela simplesmente detalha as emoções de modo tão direto que fica simples, o que é bom e o que deixa a leitura bem mais dinâmica. Interessante. Ótimo detalhamento e expressão dos personagens. Eu parava no meio da leitura, eu começava a rir, velho. Os personagens são loucos, velho. Você não tem noção. As garotas ficam brincando de briguinha. No segundo capítulo, quando começa o detalhamento do romance, também é muito bugado, velho. Não é uma fanfic de romance normal. Por isso que é legal. É por isso que eu decidi trazer aqui pro canal. É um bom modo de você adquirir conhecimento sobre fanfics não tão clichês de romance, como eu posso te dizer. E bons modos de retratar emoções, como eu te falei. Você não detalha sentimentos, você detalha emoções de modo direto. O que é interessante, mas para uma pessoa que geralmente está lendo fanfics de romance para poder buscar sentimentos, ela meio que não vai ler essa fanfic. Ou se ela ler, ela não vai se sentir tão confortável. Mas é como eu digo, você escreve uma fanfic, você não vai conseguir agradar a todos. Pelo menos a mim, você agradou. Mas outra pessoa que gosta de outro tipo de romance, talvez você não agrade. Talvez a camuflage agrade. Entendendo? Isso, você agradar a todos com a sua fanfic é uma coisa a qual vai estar bem longe das suas expectativas. E se você ler uma fanfic de romance ao qual você não gostou, porque não está dentro dos seus padrões de ler romance, não critique. O autor pode se sentir desanimado, pode se sentir simplesmente... pode perder totalmente interesse e parar de escrever, ok? E se você escreve uma fanfic e receber um comentário desses de pessoas que simplesmente não foi nada construtivo, a pessoa que criticar, velho, ignora. Você é um escritor, você vai tomar porrada. Você ser um escritor é isso, você tá batendo o peito e falar, pode bater que eu aguento. Porque você ser escritor, você vai tomar porrada o tempo todo, não adianta. Pessoas vão te criticar, sua família vai te criticar e não um trabalho qual é muito valorizado. Então você vai se fuder um pouquinho. Conclusão, eu acho que você deveria escrever capítulos maiores ou, como posso dizer, calma, estou pensando. Você escrever uma original de romance um pouco maior, detalhando em terceira pessoa. Porque sua escrita ela é boa para terceira pessoa. É claro, detalhar romance em terceira pessoa é bugado, é estranho e é diferente. Exatamente. Você seria ótimo para poder detalhar um romance em terceira pessoa, até por causa que seu modo de escrita não é tão igual ao das outras pessoas. Então eu acho que seria interessante ler uma fanfic sua de um romance escrito em terceira pessoa. Sobre o que você pode melhorar. Eu acho que em questão da escrita não tem muito a reclamar de você. Você não é uma pessoa que comete muitos erros ortográficos. Na verdade, você não comete nenhum erro ortográfico.
não tem tanta redundância, eu acho que só li 2 frases suas que tinham uma redundância. E não ocorre muita detalhamento de personagem, não, de terreno. Não ocorre tanto detalhamento do terreno, ao qual você deveria melhorar um pouquinho também. Precisa melhorar a preparação do terreno. Eu acho que a camuflagem também precisa melhorar isso. Mas eu acabei não falando, porque eu tô bugando um pouco lendo no PC, aí eu vejo eu paro a gravação, eu tenho que dar um corte. Tô meio bugado hoje. Mas você precisa melhorar também a preparação do terreno. Tá meio que lavando um pouquinho. Porque, tipo, eu acho que não precisa tanto de um romance, mas se você for ver em terceira pessoa, vai ser importante você detalhar o cenário para depois você começar a detalhar os sentimentos. Lembre-se, um cenário romântico faz um romance. Olhos nos olhos, toques, tudo isso. Num romance tudo conta. Tá entendendo? Bem, agora vamos passar para a terceira, a história de um rei. Autor, Rodrigo Santos de Souza, também conhecido como Reiko. Idade, 16 anos. Cadastro, 26/6/2016. O Reiko, ele é um amigo meu, fez cadastro bem depois de eu fazer o cadastro. Tipo, eu fiz o cadastro, falei, vai lá. Aí ele fez o cadastro, favoritou minha fanfic, Hunter x Hunter, e me deu um bom apoio no começo. Tipo, aí ele tá querendo copiar e vir na escola, eu tô falando da minha história, porque eu tive ideias e mais ideias. Ele é um bom suporte para mim quando em questão de literatura. Eu sempre posso contar com ele para quando tenho uma ideia. Aí eu tenho que conversar com ele sobre se eu posso fazer ou não, se vai ficar bom ou não. Ele me dá as ideias também para minhas histórias. Então não seria justo eu não trazer uma fanfic dele aqui pro canal. Isso não é favoritismo. Espero que vocês entendam. Espero que vocês gostem da fanfic dele, assim como eu gostei. Bem, antes de eu começar a falar da fanfic dele, se vocês viram a análise 1, eu falei que eu tinha uma fanfic de interação com meus amigos. E dentro dessa fanfic tinha ele, Reiko Otsune. E ele fez essa história como um spin-off da minha história, contando um pouco da história do personagem dele. E eu achei muito legal porque dá pra poder ler ela, mesmo sem não ter lido a minha história. E o modo ao qual ele retratou os sentimentos do personagem dele, sobre um amigo dele também, que é o mestre do protagonista, ficou bem interessante. Então, vocês não precisam ler a minha. Podem partir para a história de um rei, que é bem legal. É muito interessante. Primeiras impressões. É mais interessante inspiração da fanfiction, por causa que naquela época eu escrevia em primeira pessoa e segunda, e eu bugava muito. Eu tinha muito erro ortográfico, até por causa que eu postava no Facebook. Então, organizar parágrafos, isso era muito chato. E eu sempre fui uma pessoa meio preguiçosa, velho. Então, eu acho que em um ano eu postei 17 capítulos, velho. Então, eu bugava muito, não escrevia direito. E escrever essa história, inspirada na minha, deu um gás para poder eu começar uma segunda temporada dessa história, ao qual eu fechei aquela e comecei uma nova. Mas como o foco é a história de um rei, vamos continuar falando sobre a história de um rei. Eu acho que a sua escrita é boa o suficiente, mesmo sendo iniciante, para poder virar uma boa história de fantasia. Tipo, um iniciante que ele quer escrever uma história medieval. Se ele ler a sua, ele vai se sentir inspirado. Se ele ler a sua, ele pode ter ideias para dele e talvez pode ter ideia para uma fanfic de fantasia original, a qual a pessoa mesmo cria mitologia e vai detalhando, Tem um livro chamado, se não me engano, é O Reino Perdido, que é bem interessante sobre os elfos. Ele é de fantasia, ele é medieval. Eu gosto de muitos livros medievais, eles são muito legais, ainda mais por causa do contexto da ação. Eu li muitos livros de ação, principalmente de ficção científica. E muitos livros de jogos também, que tem ação e ficção científica. Eu não tenho muito o que falar sobre ele tem que melhorar o detalhamento do cenário também. O cenário dele não é tão detalhado assim, as lutas elas realmente se tornam um pouco bugadas, por causa que não tem detalhamento do cenário, porque a luta começa, a luta acaba, eu não sei onde lutou, não sei o que aconteceu no meio da luta, porque o cenário não foi detalhado. Não tem detalhamento zero do cenário, mas é um detalhamento bem vago. Se você enchesse o seu cenário em terceira pessoa, claro, com uma boa, como eu posso dizer, bom detalhamento, tipo, o cara tá lutando na arena do deserto, velho, detalha até o suricate. Não tem suricate no deserto.
Detalhe, até iguana que tá passando, velho, caindo na duna, morrendo. Ela morreu. Detalha tudo, velho, porque senão não tem condições de ler. A conclusão, você leva jeito realmente para histórias de fantasia, e eu acho que você deveria continuar escrevendo histórias de fantasia, passando para o sentido medieval. Se você escrevesse uma história original, medieval, eu vou trazer ela novamente para o canal e uma análise, ok? Uma promessa, juro de mindinho, ok? E o sentido que eu queria falar pra você da Hunt of Hunters é que eu vou estar fazendo um rework nela, vou dar uma de Rito Gomes. Eu vou estar mudando a sinopse, vou estar mudando a capa, vou estar mudando o prólogo, vou estar mudando o primeiro e o segundo capítulo e talvez vou estar mudando o 10º quando eu postá-lo, porque já está no meu PC. Por que eu não estou postando a história no Spirit? É por causa que eu estou querendo fazer realmente uma parceria com uma editora, ao qual ela vai imprimir os livros para mim, e eu vou ter que divulgar ela aqui no canal. Então, eu fazer o canal crescer não só vai ser benéfico para vocês, não só vai ajudar vocês, como também vai me ajudar em contexto de eu querer ser um youtuber escritor. É claro, sem esses tipos de biografia que geralmente os youtubers postam para poder ganhar dinheiro de graça. Vocês sabem que eu gosto de originais, ou pelo menos parecer igual de originais. Não levo jeito para escrever biografia, minha vida é totalmente desinteressante. Então, só Hunt of Hunted, só essa história fazer sucesso para mim já é o suficiente. Não precisa fazer sucesso uma editora, não preciso ganhar dinheiro por isso. Só de vocês clicarem nela, lerem e falarem o que acharam, do que eu aceitei, do que eu errei, já vai ser bom o suficiente. Então, eu espero realmente contar com o apoio de vocês nesse vídeo. Sexta-feira agora, esse vídeo está sendo gravado no dia 16. Sexta-feira, dia 18 de novembro, é meu aniversário. Eu espero que vocês me presenteiem com isso. Se eu não me engano, a última análise ela tá com 16 likes. Se a gente puder bater 20 likes agora, será bem legal, será bem interessante. Bater uma meta de 20 likes nesse vídeo, será que vai? Eu acho que vai, hein? Vocês são muito fodas, eu só tenho a agradecer a vocês. Mesmo que o canal seja pequeno, eu não tenho o que reclamar. Vocês sempre comentam, sempre mandam para um amigo, e fazer esse canal foi uma das melhores decisões que já tive na minha vida, até por causa que eu fiz esse canal no período difícil, ao que eu estava passando por coisas difíceis, e simplesmente ver os inscritos subindo, simplesmente ver os comentários, ver o feedback de vocês é o suficiente para poder me impulsionar a continuar. É claro, eu gravo com uma câmera Cybershot da Sony 720p, não é tão boa. O vídeo ele é opaco 720p. O meu PC trava, às vezes eu edito no Camtasia Studio, porque o Sony Vegas demora muito para salvar, que meu computador não tem um hardware muito bom, eu tenho que trocar o computador. Mas isso é o começo, porque eu pretendo que seja uma coisa grande. Eu quero que seja uma coisa grande. O canal é pra mim. Eu sei que eu sempre falo do canal que crescer, mas então em ressalto faço que o canal é pra vocês, mas o canal é pra vocês. E vocês sempre estão me apoiando. É um motivo a mais para poder eu sempre estar apoiando vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido minha mensagem. Eu espero realmente que a gente consiga bater essa marca, ok? Aqui é Hadou. E esse foi mais um vídeo